Um bom dia a todos, neste dia maravilhoso novamente, que Deus está nos concedendo, um dia de chuva, mas está um dia também bom, não está muito frio aqui em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, Então, Deus faz as coisas da melhor forma possível. Nós precisamos do sol, da chuva, do calor e fim de tudo. Só temos que agradecer a Ele por um privilégio de nós estarmos vivendo e também poder falar da palavra de Deus. Eu agradeço muito a Deus. Então hoje eu estou no quarto vídeo de 1 Pedro, Então o título é Só a cruz impede o julgamento de Deus. Só através da cruz, Então, 1 Pedro, capítulo 4, versículo 2 e em diante, que diz assim: o que ocorre em consequência de nossa dependência total em Cristo e a cruz. De fato, Cristo e a cruz nunca devem ser separados. O que se refere aos benefícios da cruz que recebemos antes mesmo, até mesmo hoje, antes e até mesmo o dia de hoje. A 1 Coríntios, no capítulo 1, no versículo 17, que diz assim: porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, porque a cruz de Cristo não se faça em vão. Veja bem, a cruz. Paulo aqui, Referências desse homem chamado Paulo, que nos dá essa explicação. Aqui, vamos em frente. Porque é bastante que o tempo passado da vida tenhamos feito a vontade dos gentios. Refere-se à nossa vida antes de aceitar Cristo, quando andávamos em lascívias, concupiscência, bebedeiras, glutonarias, urgias e abomináveis idolatrias, a obra da carne. Está lá em Gálatas, capítulo 5, e no versículo 19 a 21. E acham coisas estranhas que vós não ocorreis com eles na mesma conduta desenfreada de dissolução. Os não salvos não compreendem os motivos pelos quais o crente deixou a antiga vida. Blasfêmio de vós é uma das melhores maneiras de saber que a pessoa está agora vivendo para Deus por mais doloroso que seja. 1 Pedro, no capítulo 4, versículo 17 a 19. O julgamento porque, já que temos tempo que o julgamento começa pela casa de Deus, o julgamento sempre começa com os crentes e diz a respeito da fé, quer seja na cruz e em outras coisas, só a cruz liberta do julgamento, porque foi ali que Jesus foi julgado em nosso lugar. E se primeiro começa por nós, que será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Se Deus vai julgar seu povo, próprio povo, quanto mais não vai julgar ele aos não redimidos. Se a cruz impede o julgamento de
Deus. Só a cruz impede o julgamento de Deus, né? Para todos nós. Que isso fique bem claro. E se o justo com dificuldade se salva, pode ser salvo apenas ao confiar em Cristo e na cruz. E nada mais. Onde aparecerá o ímpio e o pecador, se o grande sacrifício de Cristo é rejeitado e desprezado, como fica aqueles que fazem isto? Que fazem isso, né? Como fica, né, a situação dessas pessoas que não aceitam? Não há esperança para eles quanto há salvação. Porque isso também os que são afligidos segundo a vontade de Deus. Não importa pelo que teremos que passar para viver para Deus. O resultado final valerá mais de 1 milhão de vezes a pena. Encomendam-lhes as suas almas, fazendo o bem. A vitória está assegurada se continuarmos a confiar na cruz como o fiel Criador. Isso significa que Deus não criou uma salvação insuficiente. Ele criou um caminho pela morte de Cristo. Que grande vitória se apenas seguimos por esse caminho. 1 Pedro capítulo 5, versículo 10. E o Deus de toda a graça que vos chamou à sua glória eterna por Jesus Cristo, depois de haverdes padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará, fortalecerá, e Ele seja a glória e o poder para todo sempre. A Ele, Jesus Cristo, Ele é a glória para todo sempre. Amém? Veja as palavras deste homem, Pedro, e como também lemos aqui, o homem chamado Paulo também. Então, confirmando, essas palavras em cada vida e cada lar, eu quero levar aqui primeiro a João 1:9, também, que diz assim: eu já fiz isso e eu creio que muitas pessoas já fizeram, e aquela que ainda não fez, faça. Fala essas palavras, você com Deus, como eu vou citar aqui agora, falar aqui agora. Então, 1 João, capítulo 1, versículo 9, que diz assim: se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, temos que confessar. Meu irmão, minha irmã. Vamos lá agora em Romanos, também, que é a mesma continuidade, no versículo 10, o capítulo, melhor dizendo, 10, e o versículo 9 e 10, que diz assim também: com sua boca confessares ao Senhor, e no seu coração credes que Deus o ressuscitou de entre os mortos, será salvo. Agora versículo 10 aqui, pois com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Então, feitas essas palavras com Deus, confessando a Ele o erro, a falha, aquelas culpas que talvez nós nem lembramos, pecados, que tivemos no passado e até mesmo a qualquer momento que nossa vida ocorreu, e inconsciente, que Deus possa perdoar, e Ele perdoa, e o que é consciente também. Então, que Deus possa confirmar estas palavras na vida de cada pessoa que aceita Ele como Senhor e como Salvador.
e Ele colocará o teu nome no livro da vida. Que aquele momento que abriu os livros, lá está o livro da vida, o teu nome escrito, e ali tu irás com Ele para todo sempre, porque Ele te chamará por esse nome. Até mesmo está escrito na Bíblia, na palavra de Deus, que Ele nos dará um novo nome, né? Então, nós vamos saber quem somos, nós vamos conhecer lá nossos pais, nossas mães, se estiver, nossos irmãos e irmãs que estiverem também lá salvos, né? Estaremos juntos lá para todo sempre. Aquele finalmente que não for salvo, ou talvez não obedecer o caminho perfeito e verdadeiro, ele nunca existiu para nós, porque assim é o céu. Dá só alegria, só paz, só amor. Então jamais vamos lembrar de um irmão que não está lá. Só casos esses para acontecer, algumas coisas, só pela permissão de Deus, que Ele possa querer mostrar alguma coisa, mas Ele, se já mostrar para cada um de nós, Ele mostra já com sustento, com uma forma sobrenatural, né? É assim, a eternidade com Deus. Eu quero, Pai, te agradecer neste momento, Pai, neste dia maravilhoso, poder estar novamente falando da Tua palavra. Pai, em nome de Jesus, abençoe todas as pessoas que estão ouvindo e assistindo os vídeos, Pai. Essas vias também de comunicações, meu Deus, abençoa essas pessoas, Pai, que continuam expandindo o Evangelho ao mundo todo, aonde chegar casa, lares e família, Pai, que sejam ricamente abençoados em nome de Jesus. Amém? E até o próximo vídeo, querendo Deus.